podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Henrique e Lívia Pancioni conversam com o professor Rafael Antunes sobre educação na pandemia. Oi pessoal, a gente vai falar sobre o tema educação na pandemia com o convidado Rafael, professor de Sociologia e Filosofia, e a apresentadora que está comigo é a Lívia. Oi gente! Bom, para começar a nossa conversa, professor, você pode falar um pouco sobre quanto isso te afetou, na sua vida, na sua carreira como professor? Vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite, tá? Valeu mesmo, é sempre uma honra muito grande poder conversar com vocês aqui, trocar uma ideia, aprender juntos, né? A gente vai dialogando, sentindo que eu vivi um lado desse momento, dos piores momentos pandêmicos, vocês viveram outro, né? Então, eu tava ali de um lado do computador, vocês estavam lá do outro, com a câmera fechada, pronto, falei, contei pros seus pais que eles não abriam câmera. Tô brincando, não são vocês, mas o impacto da pandemia, ele é gigantesco, né? Obviamente gigantesco e é incomparável o que as pessoas perderam entes queridos, né? As pessoas tiveram prejuízos econômicos muito grandes, enfim, todas essas questões humanitárias, todas essas questões materiais, elas são maiores do que o impacto numa profissão específica. Mas sem sombra de dúvida a educação brasileira sofreu impactos, né? Ficamos um longo tempo tendo aulas online, vocês lembram, acredito eu, sem muita saudade, né? Então, tem saudade da aula online ou não? Você gostava? Eu gostava. E tá vendo como é bom ter o outro lado? Mas, eu gostava pelo fato de, eu estar em casa, assim... No seu ritmo, fazendo o que você queria. Acho que era tudo mais flexível, né? Sim. Mas eu fazia aula, assim, mas é que, em casa, assim, posso pegar uma coisa pra comer, assim, tranquilinho. Aqui também, tem cantina, tranquilo. Não, sim, porque não dá pra comer na aula, né? Sim, são mudanças, sem dúvida. Mas olha, a importância do diálogo, né? Enquanto professor, eu nunca me senti tão cansado na minha vida como no ano de 2020. Óbvio que o estresse, né, de todo aquele medo da pandemia que todos sentimos, em relação a gente, aos familiares, os mais velhos, né? Pô, tem um pai transplantado, cara, eu tô com um medo desgraçado do meu pai pegar isso, né? Meu avô, que agora vai fazer 90 anos, né? Tava ali com 80 e tantos já, então havia um receio gigantesco. Por isso vai pesando, a gente vai ficando pesado, né? Você vai ficando, né, cansadão e tal. Mas o desenvolvimento das atividades, tudo aquilo que a gente teve que pensar, inovar, né? Sair da zona de conforto não é fácil para ninguém. E aí, de repente a gente se viu dando aulas online, tendo que preparar novos materiais, novas dinâmicas. Eu tô acostumado a dar aula, eu dou aula para vocês no ensino médio, eu trabalho com ensino fundamental, dei aula para vocês no ensino fundamental inclusive, e trabalho também com ensino superior. Está acostumado com o ensino superior, aulas de 2, 3 horas, às vezes sem intervalo, né? Tranquilamente, porque o assunto flui, porque a coisa vai funcionando dessa forma. Então, o mínimo que você vai ter no ensino superior é 1 hora seguida ali, sem pausa, sem respiração. Mas o formato online não permitia isso, né? Então, mudar, ressignificar. Se eu for pensar em termos de impacto, é isso. Um dos, né? É ressignificar completamente. Eu, na pandemia, tive muito isso daí, do familiar, né? Também. Do medo? Meus 2 avós, né? Sim. Morreram pro Covid, mas, eu não tinha noção, assim, sei lá. Eu vivia fechado, assim, no seu quarto? No meu mundo. Você também? Sim. Tanto que o negócio de computador, assim, jogos, essas coisas, né? Foi também por causa da pandemia, né? Que eu fiquei mais fechado, assim, porque não tinha nada pra fazer. Não tinha nada pra fazer. Tá, sim, é compreensível que também tenha sido um impacto. Ainda que tenha sido legal, você se dedicar aos games, você faz streamer, né? Tudo isso é legal, é interessante, mas ao mesmo tempo, não fosse esse momento pandêmico, você estaria pra rua, com pessoas. Sim, estaria socializando. Sim, socializando, perfeito. É um impacto, sem dúvida, são impactos diferentes, mas são impactos. A pandemia em si, assim, afetou muito na sua saúde psicológica, assim? Muito, lógico, todo mundo. Mas tinha momentos assim que você chegava a pensar assim, nossa, vou parar o final, né? Porque
Desculpa, pode falar. Interrompendo. Uma professora aqui do Portinari mesmo, ela parou de dar aula, né? Não sei se você lembra, a Claudinha, de biologia. Ela ainda dá aula? Não, sim, mas ela houve um hiato ali, sim, sem dúvida. Ela deu um tempo, na pandemia. E eu entendo. Ela deu até um motivo pra gente, por causa da pandemia mesmo. Sim. Aí eu queria saber se aconteceu alguma coisa parecida com você. Tá. Não tanto, né? Eu não cogitei parar de dar aula, porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Hoje. Já fiz outras coisas, já tive outros fazeres profissionais, mas eu não consigo me imaginar fora da sala de aula hoje. Realmente. Ainda tenho essa... ainda, talvez sempre tenha, não sei. Tenho esse apreço muito grande pelo que eu faço. Eu gosto muito de dar aula, então eu não consigo me ver fora da sala de aula. Tipo, período de férias, óbvio, todo mundo quer férias, a gente quer descansar ali. Primeira semaninha você não quer nem pensar em sala de aula, mas depois começa a dar aquela vontade. Então a pandemia, ela também atrapalhou nesse sentido, porque eu não estive em sala de aula ao longo do ano de 2020. Então a minha realidade foram aulas online, assíncronas, né, em alguns colégios, faculdades. Aqui no Portinari, né, o ensino médio, nós gravávamos aulas. Então eu me dirigia até aqui, vinha até aqui 1, 2, 3 vezes na semana, gravava um número de aulas ali. É diferente, né? Dar uma aula olhando para uma câmera e eu tinha uma pessoa na plateia, que era o André, né, o nosso... às vezes as piadas funcionavam com o André, às vezes não. Às vezes ele ficava me olhando com uma cara de... né, não entendi isso. Então, foi realmente impactante. Mas eu não pensei em desistir, em dar um tempo, em parar, porque realmente não me vejo fazendo outra coisa. Gosto muito do que faço. Mas o impacto, se alguém falar, não, zero impacto em termos de saúde mental, provavelmente essa pessoa não parou para pensar nisso ou ela está mentindo. Todo mundo foi impactado, todo mundo. Vocês, muito jovens, as pessoas mais velhas, o isolamento, ele afeta as pessoas, ele obviamente afeta as pessoas. Basta a gente analisar estudos realizados com população carcerária, por exemplo, certo? Sem entrar no mérito do porquê está preso, mas o presidiário tem como, né, efeito quase que total, a população carcerária tem transtornos, traumas, né, gigantescos ali de ficarem apartados do convívio da família e, enfim, dos amigos, da vida que estava acostumado, né? Isso é um impacto. É um isolamento, ok, necessário, né? Então, né, é outro tipo de isolamento, mas é um isolamento. Então, o ser humano, ele sofre com isso. Quando você vê, tipo, Almir Klink, esses caras que saem, né, fazem grandes navegações sozinhos, esses caras estão com suporte psicológico gigantesco por trás, ele não pode estar sozinho, né? Vai ter uma ligação, tem que ter alguma coisa assim, conexão com o mundo real, parar de vez em quando num porto e dar oi pra alguém, porque senão daqui a pouco tá, né, conversando com o peixe. Exatamente. E quais foram os aspectos negativos da educação à distância, assim, para os alunos que você vê que afetou a gente, assim? Eu acho que há questões que são mais bem resolvidas presencialmente, né? Então, o Henrique citou de fazer piada. Eu brinco muito em sala de aula, eu uso o humor como um recurso para aprendizagem, mas o timing de uma piada não vai funcionar online, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas, desculpa, pode falar. Acho que tinha muito aquela coisa, tipo... aqui tem o contato, né? Sim, sem dúvida. Ele como é você disse, da câmera fechada, assim. Tipo, você faz uma piada para uma câmera. Pois é. E o entender as aprendizagens, o medi-las, né? Porque a gente avalia o processo de trabalho, a avaliação que o aluno faz, a avaliação não é a avaliação do aluno, é do processo do trabalho, entender se ele está sendo bem feito, se ele não está. Ele ficou precarizado. Além disso, eu citaria o impacto para os alunos de uma forma geral, né? Que é ainda pouco discutido, que precisa ser mais discutido, que é a questão da desigualdade e de como há uma desigualdade também no pós-pandemia. Se é que a gente pode falar pós, né? Porque ainda existe esse, mas vacinados, né? Enfim, né? Estamos numa situação muito melhor do que a que estávamos em 2020 e 2021. Mas... sem sombra de dúvida, há um impacto significativo, gigantesco nas desigualdades. Algum vestibular, que eu não lembro qual foi, cobrou há pouquíssimo tempo atrás uma questão, ou se não foi vestibular, talvez tenha sido o ENAD, que é uma avaliação do ensino superior,
ou em uma questão, uma charge de uma mãe gritando para a criança assim, o cenário era uma favela e a mãe gritava o nome lá, Joãozinho, vai estudar. Ele falou, tô procurando um Wi-Fi, mãe. E a criança tinha uma vara de pescar o celular na ponta, assim, ele tentando achar um Wi-Fi. Então, ironicamente, né, discutindo essa desigualdade de acesso à internet. A desigualdade de acesso à tecnologia, a aparelhos. Então, a educação brasileira sempre foi desigual, sempre teve, né, umas lacunas ali muito grandes. Essas lacunas aumentaram gigantescamente. Já que você tocou nesse assunto de desigualdade, a gente queria saber também se você acha que aumentou o nível de desigualdade nas escolas particulares entre as públicas. Sem dúvida, porque as instituições como a nossa, as instituições privadas, elas fizeram investimentos, né? Então você compra câmeras, você faz transmissões ao vivo, você forma os professores e nada disso é barato, né? Então são processos que são caros. E não que o Estado seja de governo, né, federal, estadual, municipal, não que o Estado não tenha essa mesma capacidade, ele deveria ter, mas ele fez investimentos que nem sempre foram corretos. Se a gente olha a realidade de estados, há vários estados brasileiros que fizeram coisas assustadoras, como por exemplo, falar, as aulas serão transmitidas pela TV, um canal tipo TV Cultura, um canal estadual, tal. E assim, jogava lá na grade de programação, de vez em quando uma aula de matemática para um 7º ano, de vez em quando uma aprendizagem extremamente prejudicada. Né? Tenho amigos que trabalham com, né, escolas, eu não estou mais, eu dei aula no estado há muito tempo, não estou mais, mas tenho amigos que estão no estado e que muitas vezes eles produziam materiais. Então eles basicamente produziam um material impresso ali, deixavam na escola, a escola fazia um check, os pais passavam a retirar, a criança fazia em casa, assim, uma leitura de um texto, respondia umas questões, devolvia na escola. Era esse o desenvolvimento. Então, faltava um diálogo, não que o professor seja detentor de todos os saberes, a gente está sempre construindo, mas falta uma orientação, um diálogo, alguma coisa, o processo, né, de aula. E as realidades vão ser muito diversas, porque você citou, Henrique, por exemplo, eu acho que a realidade, né, de muitos dos nossos alunos daqui, né, é estar, por exemplo, no conforto do lar, com a internet funcionando, fazendo as minhas coisas. Não, estou fazendo minhas pesquisas, estou fazendo minhas atividades, gravo, faço minhas ações. Lembro de um colega, o Ricardo, professor de educação física aqui, né? Ele pedia para os alunos gravarem atividades físicas, os alunos têm um espaço em casa para isso, mas na realidade todo mundo, né? A pessoa mora em 6, 7, numa casa pequena, sem internet, ou tem internet, tem um computador, tem 2 crianças, 3 crianças, né? Ou tem um celular que está legal, que tem uma, né, que consegue segurar a onda ali, fazer uma transmissão legal, às vezes não tem, né? Então os pacotes de dados, eles não são acessíveis para a população mais pobre, né? A internet, ela não é acessível, né? Então a gente não tem pacotes de internet plenamente acessíveis. A gente pode pensar, dentro da nossa bolha, da nossa realidade, falar, ué, R$100 por mês a internet, fibra e tal, é pouco, mas às vezes a pessoa ganha um salário mínimo para sustentar uma casa, pagar um aluguel, ela não tem esses R$100 para isso. Né? Se ela põe, ok, vou investir em internet, porque investir na educação dos filhos, como diria o Antônio Gramsci, que é um pensador italiano, primeiro a barriga, depois a moral. Né? Não tem como pensar em ofertar isso para os filhos sem primeiro saciar a fome deles. Né? Então sim, a resposta minha é assim, já existiam desigualdades, mas elas ficaram gritantes, e agora a gente tem que, enquanto sociedade, tentar corrigir. E uma coisa que eu acho que influenciou muito essa desigualdade foi também o apoio familiar, né? Porque, assim, minha mãe, ela dá aula em escola pública, aqui em Avaré. E ela fazia isso de entregar a atividade na escola e o familiar passava a retirar. Só que muita gente não passava a retirar. Sim. Isso. Às vezes porque não tem esse conhecimento, às vezes não tem tempo, mas muitas vezes não tem o interesse também, né, em fomentar essa educação, promover a educação. Você tem toda a razão, Lívia. Fica falho, né? Fica um processo falho. Por mais que sua mãe tenha feito muita coisa, feito material, produzido, pensado da melhor forma possível de atingir o aluno, é um processo feito pela metade, ele não vai funcionar, né? E você vê algum aspecto positivo desse sistema assim, de ensino EAD? Olha, eu vi um vídeo ao longo da pandemia, muita gente deve ter visto,
me foge o nome dele, desculpa, eu não lembro o nome do presidente de Portugal. Portugal tem aquele modelo, né, de primeiro-ministro, presidente da República, o presidente que estava no poder em 2020, acho que ainda está. Ele deu uma aula. Eu acabei de citar o modelo televisivo sem funcionar. Em Portugal funcionava, né? Porque, enfim, a RTP, uma TV pública lá que funciona muito bem, fizeram muito bem estruturado, horário bonitinho. E ele foi lá dar uma aula um dia. Ele falou: o que podemos aprender com a pandemia? Ele fala 10, 12 coisas interessantes da pandemia. Quer dizer, muita gente o criticou, falou: onde esse homem está vendo otimismo numa situação dessa? Mas é possível, óbvio, né? Sempre ver o lado bom da vida. Então eu consigo ver que, por exemplo, algumas práticas foram ressignificadas. Alguns professores muitas vezes não gostavam de usar tecnologia, né? E aprenderam, né? Por um motivo terrível, óbvio, mas aprenderam. Muitos alunos não estavam adaptados nem a entender a internet como uma ferramenta de aprendizagem, né? Muitas vezes você pensava na internet como entretenimento, só, né? Eu só servo para postar vídeo, para curtir coisas, para, né? Enfim, mas não, a gente consegue ver de uma outra forma. Então dá para encontrar uma positividade. Eu não sou adepto das redes sociais, mas eu sei que tem uma galera que usou as redes sociais para indicar livro. Booktokers foi uma expressão que eu já vi. Tipo, tiktokers que recomendam obras da literatura clássica, mais nova, enfim, né? Pessoas, influencers que usaram desse momento de pandemia para fomentar a leitura, né? Talvez tenha sido um bom momento para a leitura no mercado editorial brasileiro. Não sei, precisaria ver uma pesquisa que confirme. Sem dúvida, muita gente não tinha tempo nas suas rotinas de trabalho, cidades maiores, fica 2 horas no trânsito, não ficou mais, né? Trabalhava em casa, o home office forçou a gente a, né? Eu não estou dizendo que é bom, eu ainda tenho dificuldade de ver coisas positivas da pandemia, mas sem dúvida, né? É possível enxergar isso como uma possibilidade de algo que agregou, né? Então aprendemos novas ferramentas, enfim, e resiliência também, Liv. Acho que aprender a lidar com a dor de um momento tão traumático como esse, de tantas pessoas mortas, de tantas dificuldades que todo mundo passou, né? Sejam elas sociais, econômicas, enfim, humanas, N dificuldades, e as pessoas se tornam mais fortes, mais resilientes. Sobre o impacto na vida dos alunos, tipo, com certeza, né, não sei se na sua aula já aconteceu, mas tipo, em várias aulas assim, aqui mesmo da escola, na minha aula assim já teve, tipo, às vezes tem um desinteresse, né, do aluno, tipo, por causa de tudo, né, que estava acontecendo naquela época. O que você acha Você tem desse impacto? tudo ao mesmo tempo: o YouTube, o PlayStation 5, o Xbox, o Naná, né? Os amigos, como chamava aquele joguinho que vocês viciaram na pandemia, que todo mundo jogava? Qual? Esqueci. No começo da pandemia alguém... Among Us, isso aí. A galera toda ali, tal, WhatsApp pipocando e um cidadão falando de briófita, aula de biologia lá. Deixa quieto. Ou eu tô falando da biologia, não é minha área. O cara falando do, sei lá, do Augusto Conte, falando do Aristóteles ali, empolgadíssimo, né, com Aristóteles e tal, porque é lindo, né, a obra aristotélica pro cara que gosta. Mas o maluco que não gosta tá ali, ele olha, eu tenho o Aristóteles aqui, eu tenho o videogame ali. Então, quer dizer, vai rolar o desinteresse, né? Vai rolar. Aí o prejuízo é incalculável, né, de lacunas que ficaram na aprendizagem do cidadão. Porque se ele está aqui, eu posso estar aqui e não estar, né? Vocês poderiam estar me entrevistando e não estou nem gostando do que esse cara fala, não estou nem prestando atenção. Então tua cabeça está longe. Você pode estar na missa e pensando no videogame, você pode estar em qualquer espaço e com a cabeça longe. Mas você está ali, né? Alguma coisa vai bater, vai... Opa, entendi, né? Ou, se eu não entendi, eu vou... Não entendi. Ok, vamos lá de novo, vamos tentar entender, certo? A falha de saberes, de aprendizagens múltiplas. Eu mesmo já, na aula do Marcelão, sabe? Cuidado, você vai confessar aí. Não, ele me deu uma bronca insana, assim. Online. Certo. 50 minutos de bronca, assim. Você mereceu. Não, mereci. Tá tudo certo. Eu deixei o microfone ligado, assim, e falei assim, se ele me chamar, você me avisa. Era pra falar pra outras pessoas. Falei. E ele ouviu.
Aí ele ficou tipo uns 50 minutos da aula assim só. Eu ficaria os 50 e mais uma aula depois. Mas aí voltou o presencial, aí ele deu uma indireta ainda pra mim, ele falou assim, quem aí não ficou jogando na minha aula? E olhou pra mim assim. Mas depois ele foi na minha live até. Você falou das lacunas também que ficaram, né, do EAD. Certo. Eu mesmo, que eu mudei de escola, né, do nono pro primeiro, que fiquei o nono e o oitavo na pandemia. Certo. Nossa, no primeiro bimestre assim eu já tomei 4 recuperação. Durante a pandemia? Não, agora, na volta assim, na volta, no primeiro ano. Porque te faltava conteúdo, né? Nossa. Te faltava a base, coisas que você não aprendeu e que complicam, sem dúvida. Complicaram muito. Sim, sem dúvida. E acho que, tipo, já que a gente falou de desinteresse, teve muita gente também que se empenhou muito pra, tipo, manter o ensino assim. Você acha que isso ajudou a gente a, tipo, desenvolver uma maturidade? Pode ser. Maturidade é algo muito complexo, né? Que passa pelo físico, né? O físico mesmo, o desenvolvimento do cérebro, do córtex frontal, que segundo a neurociência vai estar pronto lá para os 23, 24 anos de idade, quer dizer, você vai poder ser considerado adulto ali, né? A neurociência discorda dessas definições de não 18 ok, né? Mas você vai por 21, 23, 24 anos de idade. Então passa por isso, mas passa por experiências também. Então as experiências vão ajudando a moldar o ser humano, não tenho nenhuma dúvida disso. Então, por exemplo, Li, eu fui para a faculdade com 19 anos. Eu ingressei na faculdade, eu tinha acabado de fazer física no final do ano e, né, no começo do ano estava na faculdade. E para mim foi uma experiência importantíssima. Eu fui morar 300 quilômetros dos meus pais, morar numa república, aprender a conviver com pessoas muito diferentes. Então isso foi extremamente positivo. Eu entendo que essa experiência me amadureceu muito. Se essa experiência tivesse sido online, inclusive existia essa realidade naquele momento, 2005, mas se essa experiência tivesse sido online, ela talvez tivesse me dado vários ensinamentos, várias, né, possibilidades de pensar o mundo diferente, mas não seriam as mesmas que eu tive. Então eu não consigo afirmar que eu teria adquirido a maturidade que eu adquiri com as vivências que eu tive, entendeu? Eu acho que o online, ele deu experiências para vocês, né? Sobretudo, como você destacou muito bem, para aqueles que se empenharam. Então, eu tentei, eu estudei, eu quis, eu fui, legal, né? Então você aprendeu a aprender, que é uma coisa fundamental, que é o que nós mais tentamos ensinar aqui no Portinari, não só os conteúdos, mas aprender a estudar, a conseguir por si próprio, porque daqui a pouco vocês estarão na faculdade, né? E vocês não vão ter o professor que vai, não, senta aqui, vamos fazer junto, não tem, né? Então a aula é essa, se vira, né? Do it yourself total. Então é importante esse processo do aprender a aprender, mas a socialização, a sociabilidade, a formação dos indivíduos enquanto seres sociais também é muito importante. Então eu acho que ela fez falta. Eu às vezes sinto em turmas menores do que vocês, né, mais jovens do que vocês, que foram meus alunos, por exemplo, ali do sexto, hoje estariam no oitavo ano 23, sétimo 22, sexto, que pegou um quinto e sexto ano, por exemplo, entre 2020 e 2021 com aula online, né? Então perdeu um processo importantíssimo e às vezes são um pouco imaturos para algumas coisas. É difícil da gente lembrar disso, mas a passagem ali do quarto para o quinto ano, ela é uma experiência que muda, ela é traumática, né? Até o quarto ano é a tia, o tio, né? Um professor ou professora, né? Que abraça, né? E tal. Você cai do quarto para o quinto ou do quinto para o sexto, né? Na maioria dos casos, né? A gente trabalha em alguns colégios com já no quarto ano essa mudança. Mas enfim, do quinto para o sexto ali tem que vir essa maturidade, né? A gente ainda é criança, obviamente no sexto ano tem 11 anos de idade, mas já tem que estar mais maduro, já tem que aprender a diferenciar. Pô, peraí, eu tenho aula com esse cara aqui que é mais bravo, tenho aula com essa pessoa aqui que é mais tranquila, né? Vai aprendendo a agir no mundo e de repente não teve. Então essa pessoa não viveu um processo. Aí ela tá hoje ali no sétimo, oitavo, nono ano, e o professor falou: ô cidadão, abre teu livro, o cara chora, né? E não é errado chorar, não é isso, mas é que obviamente, né, é algo que aconteceria lá no quinto, lá no sexto, e não no oitavo, no nono. Tudo bem? Então, ao mesmo tempo que sim, pode ter te dado uma maturidade em alguns aspectos,
para algumas faixas etárias, para outras não foi tão legal. Mas você acha que teve muitos alunos que se empenharam assim, tipo... É difícil generalizar. Se for pensar pelas turmas que eu dou aula, né, pelas pessoas que eu trabalho... Não, sim, pela sua experiência. Sim, teve muita gente. Nós aqui no Portinari tivemos muito aluno aprovado em vestibular. Em 2020, em 2021, em 2022, como tivemos em 2023, né? Ou teremos, como teremos em 2023, ou tivemos agora de 22 para 23, muita gente aprovada. Muitos desses aprovados fizeram grande parte. Quem passou no fim de 2022, quem fez o terceiro ano em 2022 e foi aprovado no vestibular, puxa, mais do que de parabéns. Fez o primeiro e o segundo online, né? Ou o primeiro quase todo e um bom pedaço do segundo online. Então, uma aprendizagem que fica muito defasada, mas muita gente correu atrás e foi lá e passou, né? Vocês veem, né, as postagens de aprovados do Portinari todo ano, enfim, isso é significativo, né? Então, sim, muita gente aprendeu, mas são realidades, né? Realidades. Pra você, assim, tipo, no EAD e no ensino normal, entre vocês professores, assim, vocês conversavam, tipo, igual vocês se conversam, assim? Igual não, porque agora aqui, ó, tem um intervalo, eu tô ali, né, eu vou conversar, vou trocar uma ideia, a gente vai se ver, vai surgir o assunto do nada, né, então já tava trocando ideia com o Fábio, professor de física de vocês, sobre séries, né, hoje à tarde a gente estava no intervalo ali conversando sobre assuntos completamente aleatórios, né, e isso no momento pandêmico não era tão normal. Uma mensagem, uma coisa assim, ok, rolava, mas ficou todo mundo muito isolado. Fez falta, óbvio que fez falta, né, a convivência social fez muita falta, né, então eu lembro de videochamadas para cantar parabéns para pessoas que estavam fazendo aniversário, vocês devem ter feito isso também, para abril, maio, junho, julho de 2020, o que né, terrível, né? Então, pelo aniversário, a pessoa lá na casa dela, né, sentadinho, bolinho ali, todo mundo cantando parabéns, assopra, pagou, acabou, enfim, né? Não é a mesma coisa. Então, sem dúvida fez falta. Lembro até hoje do dia, assim, que falaram aqui no Portinari que ia ser só 15 dias, assim, sem aula. Depois voltaria ao normal. Aí foi indo. Às vezes a gente erra. A interpretação não é a mais correta. Um professor de história já deu umas erradas feias nesse sentido de tentar prever o futuro. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, eu falei para eles, perguntar, relaxa, isso aí em 15 dias está resolvido. Então não tá, né? Errei, feio. Errou. Né? Então, porque a gente imaginava uma desigualdade de forças e, enfim, imaginava situações ali que não vai acabar rápido, né? O Ocidente vai intervir, ou enfim, a OTAN intervém, ou não. Acaba rápido, não rolou, infelizmente. Bom, eu acho que é isso. Queria agradecer por você aceitar nosso convite, professor. Muito obrigado. É uma honra para mim participar com vocês, é sempre muito gostoso. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Portcast. Até o próximo podcast.